Meu namorado mentiu a idade para mim por mais de um ano. Bom, gente, eu conheci meu namorado no Tinder em março de 2023. Ele tinha colocado 21 lá, logo eu não pensei que poderia ser mentira. Em abril, ele fez 22 e em agosto, começamos a namorar. Eu ainda achava que ele tinha 22 anos. Essa semana, falei que ia fazer uma festa para ele de aniversário. Mas ontem, ele me contou que na verdade, ele vai fazer 25 anos. Eu fiquei em choque, pois sempre levei diferença de idade bem a sério. Eu tenho 19 e achava que namorava um de 22, mas agora descubro que ele vai fazer 25. Ele me disse que ia contar antes, mas que tinha medo de eu terminar com ele. Também disse que não queria contar pois a minha família faria eu terminar com ele por ele não ter nenhum curso ou emprego. Eu estou em completo choque desde ontem e não sei o que fazer. Amo ele, mas ele mentiu, me enganou e ele é quase 6 anos mais velho que eu. Eu ainda tô na crise dos 20, eu ainda me achava um pouco imatura para minha idade, mas isso me deu um choque de realidade. Atualização, eu conversei muito com ele, ele disse que mentiu a idade no Tinder por não ter que falar que tinha 23 sem trabalho e curso, porque a intenção dele lá não era namorar, tava evitando chacota. Em relação à mentira, ele não demonstra esconder mais mentiras, sei que podem falar que sim, mas por convivência eu acredito que não, mas claro que eu vou desconfiar de várias coisas agora. Eu amo ele, não quero terminar mas agora não sei como vamos voltar à normalidade do namoro, parece que vai ficar um clima pesado. Se alguém tiver algum conselho, pode falar. Ele tá estudando agora para concurso e vai tentar fazer um curso ano que vem, ele tá indo atrás das coisas agora, pelo visto, namorar comigo mudou a percepção de futuro dele. Podem falar que eu tô sendo inocente, mas eu acho que não. Eu também fiquei com um aperto no coração de ver as pessoas falando mal dele, porque eu amo ele, mas eu pedi conselhos então, válido. Meu pai me surpreendeu, de uma forma boa. Oi, oi, sou mulher de 18 anos e achei que seria uma história leve para vocês lerem e ficarem com o coração quentinho, então resolvi contar. Quando criança meu pai sempre me batia, às vezes todo dia e por motivo ridículo e chegou num ponto que só dele passar perto eu já ficava com medo, mas com o tempo isso foi parando e hoje tendo 18 ele não me bate mais há bastante tempo. Uma coisa que tenho que dizer é que mesmo que ele fosse bravo, ele sempre se provou um paizão, ele sempre cuidou de mim e nunca me deixou faltar nada. Ele fazia meu almoço e deixava minha janta preparada, pois minha mãe trabalhava num horário em que ela não conseguiria fazer isso, trocava minha roupa para ir para a escola, quando precisava muito até mesmo meu cabelo ele lavava a mando da minha mãe. Quando possível me levava para cima e para baixo de carro para não me deixar sozinho em casa e etc. Mas durante isso tudo ainda me batia e ameaçava esse medo ficou por uns bons anos. Acabei me tornando uma pessoa que guardava tudo para mim e resolvia tudo sozinha, quando se tratava de sentimentos, até que o reservatório estourou. Tive minha primeira crise de ansiedade enquanto estava fora de casa e no dia seguinte tive a minha segunda que foi 5 vezes pior quando estava em casa, eu tava com tanta falta de ar, fraca e tremia tanto de tanto chorar que não conseguia nem ficar sentada na cama. Era como se fosse aqueles bebês recém-nascidos, e a única coisa que consegui pensar foi em ligar para o meu pai, pois não tinha forças para gritar, para que ele me levasse ao hospital. E agora vem a parte que me surpreendeu, meu pai é praticamente 4 décadas mais velho, mas se mostrou muito mente aberta quanto àquilo. Antes eu tinha medo de me abrir ou deixar eles me ouvirem chorar, mas ele me segurou para que eu conseguisse descer as escadas. Colocou um prato de comida para mim e me disse um monte de coisas sobre eu não precisar me sobrecarregar ou cobrar. Depois disso ficamos mais 2 horas para conseguir que eu me consultasse no hospital para que me receitasse uma medicação e fosse encaminhada para passar com psicólogo e psiquiatra. Ele sempre foi um paizão incrível mas hoje ele simplesmente foi um super-herói, ele lidou com a situação com uma calma surreal, me tranquilizou muito e até me ajudou com o horário do remédio. Na hora da crise eu tava assustada e tinha momentos que eu não tinha forças nem para respirar ou tremer, eu só ficava estática tendo uns tremeliques lá, mas agora eu me sinto muito melhor, e sei que se isso acontecer de novo, meu pai vai estar comigo para me ajudar. Minha sogra é realmente maluca ou se faz?
Sou mulher e tenho 23 anos, estou grávida de 9 meses, sou casada com um homem de 28 anos, policial militar que possui a mãe viva de 70 anos aposentada. Dado um contexto superficial, vamos ao relato. Minha sogra era uma pessoa bastante lúcida e esperta, porém sofreu alguns traumas durante sua vida e isso desencadeou em uma possível ansiedade. Estamos com encaminhamento para ver em qual dos PS vamos passar. Trouxemos ela para perto de nós que moramos em outro estado, pois o filho mais velho não visitava e nem ajudava em nada, pois como disse acima, apesar de aposentada pagava aluguel e as compras de casa, coisa que nunca soube fazer direito, pois comprava sempre 5 kg de arroz, 3 kg de feijão para uma pessoa sozinha, e quando a gente fazia as compras ela deixava frango, carne, esses complementos estragar pois deixava na geladeira. Quando ela chegou, começou a fazer coisas como esquecer papel sujo na pia do banheiro, em cima da máquina de lavar, mesmo a lixeira sendo do lado do vaso, passou a cuspir no chão, e se entupir de remédio. Como morávamos os 3 na mesma casa e ela veio de repente, não havia 2 quartos, com isso dormia eu e meu esposo no quarto e ela na sala, em um sofá reclinável, só que ela trocava de blusa com as cortinas abertas. E morávamos em um complexo de apartamentos onde havia outro edifício de frente para onde morávamos. Passou 6 meses, fomos morar em uma casa que possuía 2 quartos, até para ela ter conforto e liberdade, pois quando estávamos no apartamento ela dizia ter medo do elevador e nunca descia sozinha para a rua, precisava que um estivesse acompanhando. Passou aproximadamente 2 meses, ela saiu para ir tomar sol na calçada e desapareceu. Eu estava cuidando de uma criança para tirar um valor para mim e meu esposo dormindo após o plantão noturno. Quando dei o sumiço, falei com ele e esperei a irmã da criança chegar para procurar por ela. Subimos o morro, passamos na farmácia onde ela compra os remédios, e nada de saber dela. Quando meu esposo foi pegar a moto, ela aparece vindo de uma esquina próxima de casa dizendo que se perdeu. Que uma mulher boa colocou ela dentro do carro e a trouxe até próximo de casa, pois ela lembrou de uma rotatória que havia próximo da igreja que eu e meu esposo frequentava e lembrou como voltar. Desde então nossa vida ficou um inferno. Ela passou a cuspir na pia e não deixar a água descer, papel sujo largado no armário do banheiro. Ela tomava remédio para soltar o intestino e quando o efeito chegava ia pro banheiro fazer as coisas de porta aberta e o banheiro ficava na cozinha. Não havia nem a higiene para comer algo, pois era nojento. Isso sem contar as infinitas vezes que ia no nosso quarto assim que meu esposo chegava para pedir para ligar a televisão, que já estava há quase 1 ano com ela. Durante esse tempo, por várias vezes a gente ofereceu a casa debaixo da nossa para ela ficar e a gente ficava na nossa, pois nem limpar direito ela deixava, ou o contrário. Porém ela não quis de maneira nenhuma e decidiu que iria voltar para o estado que estava. Porém não havia R$1 para ajudar. Meu esposo pegou um empréstimo e ainda vendeu o videogame dele e comprou um fogão, uma geladeira e uma cama para ela voltar e pagou passagem. Só que como ela não deu tempo suficiente e ficou fazendo as coisas dela, a casa foi vista com pressa e ela se mudou. Isso em novembro. Dezembro foi somente paz. Eu me sentia bem, estávamos curtindo a ideia de sermos pais. E quando foi em janeiro a casa encheu de água e, como eu mencionei, o filho mais velho não tomou postura. Demorou 3 dias para ir ver ela e a gente mandando dinheiro para ela comer alguma coisa, já que estava sem fogão e geladeira. Com isso trouxemos ela de volta para cá e nos mudamos para outra casa perto. Porém ela veio sem geladeira e nem fogão. Essa responsabilidade ficou conosco para alimentar ela. Porém ela paga o aluguel da casa e a água. Só nisso vai o valor quase integral da aposentadoria, mas meu esposo dá 100, 150 no dia que ela recebe para ela comprar algumas coisas que ela gosta. Porém em 3 dias ela acaba com tudo e fica dando problema. Meu esposo recebe reduzido devido a algumas dívidas que fizemos no caminho. Ele perde cerca de 2k do salário dele e precisa suprir com extras, então tem dias que ele sai às 16 horas e volta para casa às 6 horas. Dorme até às 9 horas e sai para fazer extra até às 20 horas, que é quando chega em casa. Tem dias que ele tem extra 6 horas da manhã até às 14 horas e quando chega em casa almoça para tentar dormir um pouco e sair de novo para trabalhar. Então a responsabilidade com a alimentação e outras coisas é toda minha. Porém, se minha sogra esperasse em casa a gente ligar para ela vir, distância de 5 minutos a pé, estaria perfeito, mas ela vem umas 5 vezes no mesmo dia e 3 dessas 5 é para absolutamente nada. Nas outras 2 é para comer aqui quando a gente liga. Mas o que me trouxe a esse relato foi o que ela aprontou hoje.
Ela pulou a janela da cozinha, subiu em cima da pia com o armário que fica na cozinha, e tem aproximadamente 1,31,40 de altura, medindo por mim que tem 1,50. Pois a criança que estava assistindo televisão junto, pegou a chave e trancou a casa quando ela foi ao banheiro. Porém ela mora sozinha e não havia nenhuma criança lá, nem mesmo no quintal onde ficam as casas. Quando meu esposo chegou na casa dela, a chave estava embaixo da televisão ao lado de uns papéis de lotérica. Resolvido o problema 1. Quando passou uns 20 minutos ele ligou para ela para saber onde estava e que era para vir almoçar. Nisso ela disse que estava na rua e que perdeu a chave de novo. Foi na lotérica e ainda passou no mercadinho que tem na esquina procurando a chave. Quando ele foi de novo lá, a chave estava por dentro e a porta destrancada. Eu estou cansada. Não vejo a hora dela passar no médico e vir o laudo de que não tem possibilidade dela morar sozinha para colocar em um asilo, casa de repouso. Desde o início da gravidez eu tenho passado estresse com ela. A lucidez dela funciona quando é para benefício próprio, mas para os demais ela se faz de maluca. Até pedir dinheiro aos outros na rua ela faz. Então eu não tenho a menor paciência com ela mais. Só quero me ver livre dela.